Olá! Vamos continuar estudando fração? Acompanhe essa explicação com Marta Mourão. Aqui eu vou lembrar vocês como que a gente resolve divisão com fração. Então vocês lembram-se que a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Mas antes, deixa eu dar uma lembradinha no que é meio dividido por um sexto na forma de desenho. Então, eu tenho um inteiro aqui, ó, do 0 até o 1, que eu peguei somente a metade. Então, o que é a metade aqui? A metade é esse pedaço que vai daqui até aqui, certo? Meio mais meio dá um inteiro. Eu vou dividir ele em um sexto. Antes, eu quero que você se lembre o que é um sexto. Você tem um inteiro e um sexto é quando você pega esse inteiro, divide 6 partes e pega uma parte dos 6, certo? Agora, eu quero que você imagine a seguinte situação. Quanto que esse um sexto aqui, ó, cabe em um meio? Dá uma olhada. Dá para você ver que cabe 1, 2, 3. Cabe 3 partes de um sexto dentro de um meio? Então, aqui a resposta seria 3 partes. É a mesma coisa que você tivesse pego um sexto dividido em 6 partes, mas aí eu tenho que dividir o meu inteirão e ver que cabe 3 partes ali. Muito bem. Pensando na multiplicação de fração, lá atrás nós fizemos 1 meio vezes 6 sobre 1. Como que você resolveria 1 meio vezes 6 sobre 1? Não é uma vez o 6 sobre 2 vezes o 1, que dá 6 meios, e que quando você simplifica isso, dá 3. Você observou que eu multipliquei 1 meio vezes 6 e deu o mesmo resultado que 1 meio dividido por um sexto? Então, vale essa definição, ó. Eu vou copiar a primeira fração, que é meio, e ao invés de dividir, a gente não divide, a gente multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso de 1 sobre 6? É a mesma coisa que 6 sobre 1. Eu vou inverter. E você vai ver que eu vou ter a operação que eu fiz lá na explicação de multiplicação por fração, que vai dar o mesmo resultado. Então, vamos resolver algumas usando só essa ideia de copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda? Vamos fazer. Vou apagar de uma forma mais rapidinha aqui, que a gente já vai fazer. Então, a letra B é 1/4 dividido por 8. Pode ir fazendo 1/4 dividido por 8. Agora dá para você fazer direto, né? Usando só essa ideia de copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, quem é a minha primeira fração aqui? Então, a minha primeira fração é 1/4. Eu vou copiar, tá vendo, ó? Copiar a primeira. Ao invés de dividir, nós vamos copiar, vamos trocar, ó. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Como que eu inverto 8? Eu coloco o 1 lá embaixo, o 1 vai para cima, o 8 vem para baixo. Invertir, tá vendo, ó? Inverso. Então, vai ficar 1 vezes 1 e 4 vezes o 8, que vai dar 1/32. Para você dividir direto, só se você tivesse números que desse para dividir. Por exemplo, se você tivesse assim, ó, 15 terços dividido por 5, você vê que dá para dividir direto aqui, ó. 15 dividido por 5 e 3 dividido por 1. Então, nesse caso aqui, 15 dividido por 5 dá 3, 3 dividido por 3, que vai dar 3 dividido por 1, que vai dar 3. E 3 sobre 3 vai dar 1. Quer ver como dá a mesma coisa? 15 terço vezes o inverso, 1 sobre 15. É a mesma coisa que 15 sobre 15, que é igual a 1. Você sabia que é possível fazer? Então, se você tem uma fração
que o numerador dá para dividir o numerador, o denominador dá para dividir o denominador, você pode dividir direto. Nesse caso, 1 dividido por 8 ia te dar número quebrado, então você tem que aplicar essa definição mesmo, tá bom? Então, você poderia ter usado também, se possível. Dá uma olhada, 2 dá para dividir por 5? Não, nem 3 dá para dividir por 2. Então, você usa a definição. Copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A primeira não é 2/3, tá vendo? Ó, eu copio. No lugar da divisão, eu multiplico e inverto. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. E aí eu faço essa multiplicação. 2 vezes 2 e 3 vezes o 5. 3 vezes 5 que dá 15. Às vezes a gente quer ter uma pressa, já quer pôr a resposta, né? Então, 2 vezes 2 que dá 4, 3 vezes 5 que dá 15. Tá vendo? Ó, nesse caso, eu tive que usar aquela técnica de copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E você também vai se deparar com a seguinte situação. Às vezes, uma fração de fração na forma dessa escrita aqui, tá vendo? Ó, esse traço aqui é divisão. Então, eu não gosto desse jeito, arruma. 1/3 dividido por 2/5, tá vendo? É a mesma coisa. Copio a primeira, que é 1/3, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 1 vezes o 5, que vai dar 5, 3 vezes 2, que vai dar 6. E por último, para lembrar que pode aparecer um número misto aqui também, né? Fico muito preocupada com essa situação de vocês não aprender a trabalhar com número misto, então vamos colocar uma aqui que tem um número misto. O que eu faço? Arrumo esse número misto. Como que vai ficar esse número misto aqui? Não vai ficar 2 vezes 1 mais 1 sobre 2, que vai dar 2 mais 1, que vai dar 3 meios? É só arrumar, tá? Então, peguei a primeira e multiplico pelo inverso da minha fração, tá vendo? Ó, eu arrumo para poder inverter. Então, eu tenho 4 vezes 2, que dá 8, e 5 vezes 3, que dá 15. Espero que você tenha se lembrado ou aprendido. Agora é só treinar. Muito obrigada.